bem? Estou de volta aqui com mais um vídeo, dando continuidade ao que comecei ontem. Uma série de reflexões aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo de número 41. Hoje, a minha pergunta é: aonde foi que você perdeu Jesus? No templo? Vamos mais uma vez ler o texto bíblico para que nós possamos nos situar. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 42. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Não tem nada que produza mais a falta de respeito do que familiaridade. Quanto mais familiaridade, mais familiarizados, nós estamos com uma pessoa, maior é a nossa tendência, de perdermos o respeito por essa pessoa. Lógico, é a doença da familiaridade. E eu percebo isso em todos os níveis de relacionamento, inclusive na igreja, porque as pessoas mais negligentes com as coisas de Deus geralmente são aquelas que têm mais anos de igreja, são os crentes antigos, os veteranos na fé. Os mais indiferentes com as coisas de Deus geralmente são os filhos de crentes que cresceram na igreja, na escola dominical, que já sabem os trâmites, já sabem as coisas, e são esses que muitas vezes tratam as coisas de Deus com desprezo, com indiferença, E esse aprisco da familiaridade é um lugar de risco para todos nós. Cuidado, porque familiaridade pode gerar indiferença, cinismo e desprezo. E aí o respeito, a admiração, a reverência por Jesus vai diminuindo sem você sequer notar, sequer perceber, simplesmente por tê-lo por perto tanto tempo, não é verdade? Só recapitulando o texto que eu li para vocês, Jesus está aqui com 12 anos de idade, ele segue com seus pais, parentes, amigos, para cultuar no templo em Jerusalém. E quando acabou a festa, após arrumar as coisas, arrumaram tudo e partiram de volta para Nazaré da Galileia, e após uma longa caminhada, eles sentiram falta de Jesus. E saíram perguntando aos parentes, aos conhecidos ali, aos amigos, os companheiros de viagem, se algum deles viu Jesus. E ninguém tinha visto Jesus. Seus pais, então aflitos,
resolveram fazer a viagem de volta para Jerusalém e, chegando lá, eles encontraram Jesus no templo, não é? Ouvindo e interrogando os mestres da lei. O que fica, né, de lição para todos nós hoje à noite aqui? O que fica de lição para mim e para você, queridos, é que é a constatação, vamos dizer assim, de que você pode se distanciar de Jesus sem se distanciar do ambiente religioso, né? Essa é uma constatação grave, que você pode se distanciar de Jesus sem se distanciar do espaço, da ambiência religiosa, não é? O texto diz que José e Maria perderam Jesus aonde? No templo. Não é? Perderam Jesus em meio a todo aquele aparato religioso. Perderam Jesus em meio a toda aquela estrutura religiosa, né? Tem muita gente que vem caminhando na vida sem Jesus, sem se dar conta de que ele perdeu, né? Ele perdeu de vista Jesus e faz tempo, né? Tem muita gente se distanciando de fato de Jesus sem se distanciar da igreja, do espaço religioso, do retiro espiritual, da parentela espiritual, não é? Isso é muito comum nos nossos dias, né? Tem muita gente se distanciando de Jesus sem se distanciar do convívio, do hábito, das repetições, do conhecimento dos versículos da Bíblia, das doutrinas, das frequências ao lugar de cultos, né? Mas a relação íntima e pessoal com Jesus já não existe mais. As pessoas vão perdendo o olhar íntimo, a percepção íntima, né? Tem muita gente que assim, né, vivendo, que perdeu Jesus no templo, né? Perdeu Jesus na familiaridade religiosa. E eu estou falando aqui com aquelas pessoas que estão dizendo assim: mas eu nunca me desviei da igreja, pastor. Eu nunca me desviei da fé. Eu nunca deixei de frequentar os cultos. Eu nunca deixei de me oferecer para as funções, para os cargos, para as atividades, para o grupo de louvor, para o coral, né, para a diaconia, para o campo missionário. Contudo, tudo isso faz tempo que você não tem uma relação pessoal com Jesus, faz tempo que eu não tenho uma intimidade com Ele, que os meus olhos não avistam mais, que os meus ouvidos não discernem a sua palavra. Faz tempo que você não o vê, né? Porque perdeu Jesus. Mas perdeu Jesus aonde? No lugar que você jamais deveria ter perdido, né? Perdeu Jesus no culto, perdeu Jesus na liturgia, perdeu Jesus nas canções, perdeu Jesus nas pregações, perdeu Jesus nas frequências, perdeu Jesus na adoração, né? Tem gente que perdeu Jesus e ele está procurando Jesus nas igrejas, não é? Esquisito, né? Mas é uma realidade, né? Eu acho que Jesus está na igreja do pastor ungido fulano de tal. Aí ele vai à procura do pastor ungido fulano de tal. Eu acho que Jesus está naquele culto ali. Aí ele vai naquele culto ali. Eu acho que Jesus está naquele congresso. Aí ele vai para o congresso. Eu acho que Jesus está naquele movimento. Ele vai para aquele movimento atrás de Jesus. Eu acho que Jesus está naquela reunião de oração. Eu acho que Jesus está naquela vigília. Eu acho que Jesus está naquele templo. Eu acho que Jesus está naquele show gospel. Eu acho que Jesus está naquele seminário. Eu acho que Jesus está naquela palestra. Eu acho que Jesus está em Israel. E aí o sujeito faz aquela viagem gospel e se batiza lá no Rio Jordão porque ele foi atrás de Jesus ali. Porque elas perderam Jesus em algum lugar há muito tempo e estão procurando Jesus. E a pessoa sai à procura de Jesus, não é? Em tudo que é
boteco espiritual, em tudo que é botequim religioso, gente que não para, né? Vive viajando, mas é uma viagem sem Jesus no caminho, né? A vida não flui mais, não flui mais. Então, queridos, num desses domingos aí, bem antes da pandemia, eu preguei sobre a igreja de Laodiceia, lá no texto do Apocalipse, no capítulo 3, verso 14, onde nós temos a imagem de uma igreja, né? De uma comunidade que semanalmente o povo se reunia naquele lugar, né? Aquela igreja local, e que está. O curioso é quem é que estava batendo na porta da igreja do lado de fora. Jesus. Era Jesus que estava batendo na porta da igreja do lado de fora. Isso quer dizer que a igreja, né, o grupo de louvor estava cantando, mas Jesus não estava naquela igreja. Isso quer dizer que tinha culto nessa igreja, tinha liturgia nessa igreja, tinha pregação nessa igreja, tinha oração nessa igreja, tinha louvor nessa igreja, né? Tinha adoração nessa igreja, tinha ofertas nessa igreja, tem planejamento nessa igreja, tem pequenos grupos nessa igreja, e Jesus está lá fora, batendo na porta da igreja. Olha que coisa, não é? Aonde foi que você perdeu Jesus? No fluxo religioso? Aonde foi que você perdeu Jesus? No ambiente religioso? Aonde foi que você perdeu Jesus? Na familiaridade religiosa? Deus te abençoe.